Olá, este é o ciclo de estudos em odontopediatria. Hoje trouxemos para vocês uma aula sobre a abordagem inicial e diagnóstico em dentes descidos traumatizados. Esta foi a equipe responsável pela montagem desta aula. O traumatismo dental em crianças é considerado um grande problema de saúde pública, pelo seu impacto na estética, na função e pela sua alta prevalência em urgências odontológicas. A prevalência mundial é de 22,7% em dentes descidos. Em crianças de 0 a 6 anos, essas lesões orais representam 18% das lesões físicas. E o trauma não compromete apenas os tecidos dentários, ele também compromete os tecidos de sustentação, tecidos moles e ósseos. Ele também pode ocasionar um déficit que afeta a autoestima e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal em crianças, adolescentes e até mesmo nos seus familiares, e pode ser caracterizado como uma lesão de extensão, intensidade e gravidade variável, de origem acidental ou intencional, causados por forças que atuam no órgão dentário. Sua ocorrência depende da energia e direção do impacto, localização e da saúde das estruturas de suporte dos dentes afetados. O traumatismo dental em dentes descidos tem um grande impacto no desenvolvimento biopsicossocial da criança. Além disso, pode influenciar na fala, respiração e também no convívio social. Alguns estudos apontam a queda como principal fator etiológico do traumatismo dental, mas ele também pode acontecer por outros fatores, como abusos, etc. Um bom diagnóstico é a chave de todo o tratamento, visto que existem diversas classificações dos traumatismos com diversas condutas. O traumatismo dentário ele não é considerado somente quando há a perda definitiva do dente, mas também quando acontecem pequenas fraturas e ou prejuízos derivados de trauma à estrutura dentária, aos tecidos moles, aos tecidos de sustentação e ou aos ossos da face. O atendimento clínico, quando temos um traumatismo dental, ele normalmente é feito via telefone, com os pais e as crianças assustados, angustiados e com dúvidas. Então, é função do cirurgião dentista acalmar essas pessoas e dar as primeiras orientações. A injúria traumática dental pode ser o motivo da primeira visita da criança ao cirurgião dentista. Por isso, cabe a nós poder acalmar essa criança e fazer com que essa consulta seja o menos traumática possível. Nós devemos presumir que todas as lesões estão contaminadas, mesmo que as mais simples. Devemos fazer o tratamento antitétano e também fazer a limpeza da ferida cirúrgica total com clorexidina 0,12%. Devemos identificar todas as possíveis lesões em tecidos duros e moles e fazer os exames radiográficos, para que o nosso diagnóstico seja o mais assertivo possível. Devemos também observar se há mobilidade, restrição de abertura bucal, hematomas na mucosa e também sensibilidade à percussão. É importante lembrar que o prognóstico das lesões traumáticas dentárias está diretamente relacionado com a conduta e com o diagnóstico. Alguns fatores, como as maloclusões, as sobressalências maiores de 3 milímetros ou trespasse horizontal acentuado e, consequentemente, a diminuição ou ausência de selamento labial, são fatores que favorecem o traumatismo dentário. Colocamos 2 casos de traumatismo dentais com algum destes fatores para representar para vocês. Na imagem A, temos uma criança com risco aumentado de traumatismo dentário devido à sobressalência dos incisivos centrais superior a 10 milímetros. Nas imagens B e C, temos uma menina de 7 anos com epilepsia, com uma sobressalência de 15 milímetros e mordida profunda, o que também vai favorecer o traumatismo dentário. As lesões traumáticas podem ser classificadas como fraturas, luxações ou lesões de tecidos moles. Dentre as fraturas, temos as não complicadas, as complicadas, as radiculares e as coronorradiculares. Dentre as luxações, a concussão, a subluxação,
as luxações laterais, intrusiva e extrusiva, e a avulsão. Dentre os tecidos moles, a contusão, a abrasão e a laceração. As lesões de tecido mole podem ser classificadas como abrasão, contusão e laceração. A abrasão é uma lesão superficial causada por atrito, então a criança fica com esse machucado mesmo superficial na pele. A contusão é uma lesão onde não há rompimento da pele, mas pode haver sangramento interno. Então fica esse hematoma mesmo, esse edema, mas não tem essa lesão superficial na pele. Já a laceração é um dano cortante ou perfurante da estrutura epitelial de extensão e profundidade variável. As fraturas de coroa podem ser classificadas como fraturas não complicadas ou complicadas. As fraturas não complicadas são aquelas que não envolvem a polpa dentária, ou seja, as fraturas de esmalte e as fraturas de esmalte e dentina. Já a fratura complicada é aquela que tem envolvimento pulpar. Então, nela é importante observar se há vitalidade pulpar, qual foi a extensão dessa lesão, quanto tempo foi decorrer da lesão e também se houve risólise da raiz. Aqui temos as imagens clínicas dessas fraturas. Na primeira esmalte, podemos ver uma fratura de esmalte bem superficial, abrangendo somente o esmalte dentário. Na segunda imagem, uma fratura de esmalte dentina, que como o nome já diz, está abrangendo esmalte e dentina, um pouco mais abrangente do que a fratura de esmalte. Já a fratura esmalte dentina polpa, na imagem, abrangendo totalmente a coroa dentária, expondo a polpa. As fraturas de raiz são classificadas como fratura coronorradiculares e fraturas radiculares. As fraturas coronorradiculares são aquelas que envolvem tanto a raiz quanto a coroa. Elas podem ser subdivididas em sem envolvimento pulpar e com envolvimento pulpar, tendo a sem envolvimento pulpar um melhor prognóstico, uma vez que não afeta a polpa. Lembrando que o diagnóstico deve ser sempre clínico e radiográfico. A fratura coronorradicular com envolvimento pulpar tem um prognóstico pior do que a fratura coronorradicular sem envolvimento pela exposição pulpar, e alguns achados adicionais podem incluir desprendimento do fragmento dentário ou então este pode estar ainda em posição. Lembrando que o deslocamento pode ser mínimo ou moderado. Já a fratura radicular é aquela que atinge somente a raiz. Ela depende da direção e de qual terço foi acometido. O dente pode estar levemente instruído e com sensibilidade durante a mastigação. É importante lembrar que nas fraturas, o prognóstico é mais favorável quando ele envolve menos de 2 milímetros da raiz. E na fratura radicular, quanto mais apical é essa fratura, pior o prognóstico da fratura de raiz. Temos aqui algumas imagens de caso clínico de fraturas de raiz. Na imagem 1, temos uma fratura radicular com prognóstico favorável, visto que está com deslocamento de aproximadamente 1 milímetro. Na segunda imagem, uma fratura coronorradicular com prognóstico desfavorável, uma vez que já atingiu a polpa. Na terceira imagem, uma fratura radicular vertical com prognóstico desfavorável, uma vez que também acometeu a polpa e está no terço cervical da raiz. As luxações podem ser divididas com concussão, subluxação e luxação lateral. A concussão é uma luxação onde há dano aos tecidos periodontais sem o rompimento de fibras. Não há sangramento nem mobilidade, mas há sensibilidade à mastigação. Também não há sangramento no suco. Já a subluxação é uma lesão aos tecidos periodontais, onde há mobilidade, porém não há alteração na posição dentária e pode haver sangramento. Ou seja, o que distingue os dois é a mobilidade dentária. Já a luxação lateral é um deslocamento do elemento dentário em direção diferente do axial. Há mobilidade nesses casos. Aqui estão as imagens das luxações. No primeiro caso, uma concussão, porque provavelmente não havia mobilidade dentária neste caso. Como na imagem não podemos averiguar isso, podemos olhar outros fatores, como a não presença do sangramento dentário.
Na segunda imagem, a subluxação, vemos que há sangramento dentário. Além disso, provavelmente havia mobilidade dentária. Na terceira imagem, vemos uma luxação lateral do incisivo central, que está deslocado para vestibular. Outros tipos de luxações podem ser classificados como extrusão, intrusão e avulsão. A extrusão é a movimentação do dente para fora do alvéolo. Geralmente, há sangramento e mobilidade. A intrusão é o movimento do dente para dentro do alvéolo. Nesses casos também pode haver sangramento e mobilidade. Já a avulsão é quando o dente é deslocado completamente para fora do alvéolo. Aqui estão as imagens clínicas destes casos. A extrusão, onde essa criança teve o incisivo central extruído. A intrusão, onde os dois incisivos centrais dessa criança foram para dentro do alvéolo. E a avulsão, onde essa criança perdeu os dois incisivos centrais. Bom, devemos sempre lembrar que estes diagnósticos devem ser feitos tanto clínico quanto radiograficamente. Como o traumatismo dentário é uma injúria de alta prevalência e traz consequências indesejáveis para a cavidade bucal e ao equilíbrio biopsicossocial, devemos sempre tentar prevenir com que estes traumas aconteçam. Bom, pessoal, agora vamos discutir alguns casos clínicos que vai ilustrar bem para a gente como esses episódios traumáticos se apresentam na clínica odontológica. Caso clínico 1. O caso clínico 1 é um caso clínico bastante interessante sobre traumatismo em tecidos móveis. Temos aqui uma criança de 2 anos e 6 meses que teve laceração de lábio e foi atendida no Hospital Municipal Odilon Beres, onde foi realizado exame clínico, sutura nos lábios superior e inferior e orientação de higienização. Após 5 dias, a criança compareceu ao projeto de traumatismo da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais. No exame clínico, constatou-se severa tumefação e supuração na sutura presente, como vocês podem observar na fotografia ao lado. Dito isto, fazemos a seguinte pergunta: qual a conduta clínica esperada para este caso? Bom, neste caso, podemos observar então que a equipe odontológica optou por fazer o simples bem feito. Neste caso, foi feita a orientação e o treinamento da mãe ou responsável no cuidado inicial a ser prestado a essa paciente. A responsável ela foi orientada então a fazer a limpeza com gás embebida em digluconato de clorexidina 0,12% por 1 semana, fazer a higienização a cada refeição com escova macia ou gás. Na primeira fotografia, então, conseguimos ver os resultados após 1 semana de acompanhamento na Faculdade de Odontologia. Conseguimos notar, então, a remissão quase que completa das feridas. Na segunda foto, então, conseguimos ver a remissão completa das feridas e a cicatrização, evidenciando, assim, o sucesso da terapêutica. Caso clínico 2. O caso clínico 2 também é um caso bastante interessante, onde vai tratar de lesão por intrusão na dentição primária. Esse paciente ele tem 2 anos e 7 meses, sem alergias conhecidas a medicamentos ou alimentos, não faz uso de medicação e com calendário vacinal em dia. Segundo o relato da mãe, o filho estava a correr em casa e bateu nas escadas de cimento há 3 horas. Após atendimento médico e livre de qualquer traumatismo crânioencefálico ou sofrimento, o paciente foi encaminhado para avaliação odontológica, uma vez que o episódio traumático teve repercussões bucais, como nós podemos ver, resultando então na intrusão do elemento 61, conforme mostrado na fotografia clínica. Bom, ao exame clínico, observou-se então uma acumulação mínima de placa na dentição. A dentição estava livre de lesões cariosas. O dente 52, o dente 51 e o dente 62 apresentavam subluxação. O dente 61
apresentava uma luxação intrusiva que foi confirmada no exame radiográfico posterior. No tratamento, então, o cirurgião dentista optou por fazer a preservação, que é a terapêutica mais indicada nesse caso. É muito importante, inicialmente, alertar e tranquilizar os pais, e alertando eles, então, sobre os possíveis danos à dentição permanente. É necessário, então, estabelecer uma sequência lógica de acompanhamento ajustada à necessidade desse paciente, observar os sinais clínicos como edema, parólise, fístula, dor, mobilidade, ajustar a terapêutica e planejar uma intervenção caso necessário. Neste caso específico, não foi necessário. O dente 61, ele reapareceu totalmente na sua posição após 4 meses de acompanhamento, conforme conseguimos ver na fotografia clínica mostrada. A radiografia de 4 meses não mostrou reabsorção periapical ou radiolucência que indicasse qualquer tipo de patologia. A conduta seguida pelo cirurgião dentista foi a mais adequada e conforme a literatura, uma vez que a literatura traz para a gente, então, que a maioria dos incisivos intruídos, eles erupcionam fisiologicamente, os dados variando entre 88% e 94%. Aqui nós vamos discutir, então, possíveis complicações que poderiam ter ocorrido nesse caso e comum em intrusões dentárias. Se o dente ele não reerupcionar após 6 meses de acompanhamento, a exodontia está indicada porque nós vamos nos alertar aí para uma possível anquilose. Traumas em dentes descidos pode levar a defeitos de desenvolvimento ou hipoplásicos em sucessores permanentes. Todos os dentes envolvidos na lesão devem ser reavaliados quanto ao potencial de lesão pulpar. Caso clínico 3. Este caso clínico ele vai tratar a inter-relação entre o trauma na dentição decídua e dentição permanente. Neste caso, conforme conseguimos ver em a erupção labial ectópica tardia do dente 21 em um menino de 8 anos com história de trauma oral grave aos 2 anos de idade. Na radiografia em B, ela revela para a gente uma curvatura lateral da raiz e também uma dilaceração radicular leve. Nas fotografias C e D, após a extração do incisivo decíduo predecessor, mostra uma maior descida e desenvolvimento quase completo do ápice radicular. Este caso clínico ilustra bem como um traumatismo na dentição decídua pode repercutir e influenciar na dentição permanente, enfatizando assim a necessidade do acompanhamento odontológico com o odontopediatra. Caso clínico 4. Este caso clínico ele vai tratar mais uma vez de um caso de intrusão, dessa vez no dente 61. O paciente compareceu ao consultório odontológico 24 horas após a lesão traumática. Esse paciente tem 16 meses de idade, sem alergias conhecidas. Como nós podemos ver na figura em A, houve a intrusão do elemento 61 após o episódio traumático e em B, houve a reerupção espontânea com rotação em 45 graus após 8 semanas de acompanhamento. Como nós podemos ver na radiografia em C, nós conseguimos observar então o dente com retenção, a ferulização com o dente 51 aos 4 anos de acompanhamento. A obliteração da polpa indica que a polpa permanece vital. E em D, é uma vista clínica de acompanhamento quando o paciente tinha 6 anos de idade, transcorrido então 4 anos após o traumatismo. Caso clínico 5. Esse caso clínico ele ilustra para a gente com perfeição como a concussão pode se apresentar na prática clínica cotidiana. A criança tem 4 anos, caiu e bateu a boca no chão. A mãe relata que a criança apresenta dor ao comer, mas o dente 51 não apresenta mobilidade no exame clínico.
Estas foram as referências utilizadas para o desenvolvimento desta aula. Gostaríamos de ressaltar a importância do acompanhamento clínico e radiográfico dessas crianças que sofreram traumatismo. É muito importante que os responsáveis se atentem às recomendações passadas pelo cirurgião dentista odontopediatra, já que ele irá determinar qual o período correto para a preservação e acompanhamento clínico e radiográfico destes casos. Aqui temos uma bibliografia complementar. Agradecemos a todos pela atenção.